Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre MCP, né, o Model Context Protocol, ou protocolo de contexto de modelo, e vou trazer aqui um básico assim da teoria, depois eu mostro um pouquinho ali do básico do desenvolvimento dele do código. Então, o MCP, né, quando a gente fala, ouve muito falar de MCP, MCP para lá, eu vou conectar o meu MCP, eu vou fazer isso com o MCP. Então, ele é um protocolo universal, né, de código aberto. Ele foi criado pela Anthropic, que é a criadora do Cloud, por isso que eu vou trazer aqui falar um pouco sobre Cloud. Então, ele funciona como se fosse uma tomada universal, né, para inteligências artificiais, para os modelos de inteligência artificial. A gente pode pensar que ele é como se fosse um USB-C e eu conecto ele num banco de dados, no navegador, no servidor, numa ferramenta, numa plataforma. Então, basicamente é isso. Então, como ele funciona, né? Ele é um conector que a gente pode pensar em integrar ele e personalizar, né, a integração para cada ferramenta que a gente for usar, mas ele é dividido numa arquitetura em três partes quando a gente fala. Deixa eu subir um pouco aqui. Quem me conhece sabe que eu sou fã do Miro, então o meu quadro branco é do Miro, minhas apresentações são no Miro, aqui é um quadro branco, mas que eu gosto bastante. Então, me perdoem se tiver alguma descrição pessoal para mim lembrar algo aqui, mas é literalmente um quadro branco, então é assim que eu gosto de trabalhar e exemplificar. Então, quais são esses três passos, né, para a gente começar? Eu preciso escolher um SDK. Eu gosto muito e acho muito fácil e rápido o SDK, tanto do Python quanto do TypeScript, mas o meu chão hoje é Python, então eu vou criar ele em Python. Eu preciso instalar as dependências dele, né? Então, no Python, um único comando ele traz o SDK e o CLI, né, de desenvolvimento, e depois definir as capacidades, né? É decorar funções ali, Pythons como MCP Tools, e começar a rodar ele. Então, instalar a dependência, eu posso simplesmente dar um pipe install MCP, né, CLI aqui, e ele vai trazer esse MCP. Então, se eu fosse basicamente instalei essa dependência nesse pacote, e aí quando eu for fazer um código, eu posso simplesmente chamar essa dependência, setar ali o modelo, né, o FastMCP, e depois simplesmente fazer um MCP Tools, por exemplo, e trazer isso e rodar ele com o run, né? O run vai rodar ele muito em servidores ali, como o Cloud. Então, quando a gente fala muito, eu tenho basicamente para uma arquitetura de um MCP, um host, né, que é a aplicação onde ela vai ser integrada, onde você vai integrar ela com a IA, né, como o Cloud Desktop, o VS Code ou o Cursor. Uh, o client MCP, né, que fica dentro do host, então ele ajuda ali a IA a se comunicar com os servidores de MCP. E eu tenho também o servidor MCP, né, que é um programa leve que se conecta ali muito de forma direta, né, na ferramenta externa. Então, como eu comentei, posso conectar com Postgre, por exemplo, um Docker, um GitHub, e trazer as informações. E a gente vai ver isso acontecendo aqui, tá? Então, esse é o MCP. E quais são as vantagens de se utilizar, né? Eu acho que a grande vantagem é padronização. Então, ele transforma um problema ali de múltiplas integrações que eu preciso para fora do modelo e de fora para dentro do modelo em um sistema universal. Então, ele é semelhante ao que o protocolo LCP, aquele, se vocês lembram, que é o Language Server Protocol, fez para editores de código. Então ele é basicamente a mesma ideia. Ele traz um pouco de segurança e privacidade, então ele permite que a IA, né, ela acerte apenas dados necessários e um contexto em tempo real, né? A IA ela deixa de depender apenas de dados em que foi treinada e a gente pode inserir. O exemplo que eu uso para treinar o segundo cérebro do Obsidian para dentro do modelo, então, e do modelo para fora também. Então, é basicamente esse o processo. Então, aqui eu tenho um código bem simples, né? E esse código simples, o que ele faz? Eu tenho aqui um
Então, a primeira linha ali, do código, ele importa o FastMPC, que é a classe que faz todo o trabalho ali pesado, né, do protocolo, por baixo, vamos assim dizer. Então, sem ela, a gente teria que implementar o handshake ali do MCP muito na mão, então por isso que usar um SDK é muito bom. E tratar mensagens, né, JSON, RCP, gerenciar ciclo de vida do servidor. Então o FastMCP ele abstrai tudo isso em uma única linha e isso está pronto ali para gente. Segundo passo que é o MCP igual a FastMCP e ali o meu servidor, né, ele que é essa linha aqui, ele cria, deixa eu pegar aqui uma ferramenta aqui. Ele cria um, um decorator mágico, vamos assim dizer, né? Ele fala para o FastMCP registra a função abaixo como um tool que o Cloud pode chamar, por exemplo. Então, sem esse decorator, a função é só uma função Python ali normal. É invisível, né, muitas vezes para o modelo, como ele vira uma capacidade, né, que o Cloud enxerga ali e decide quando usar. Depois ali abaixo a gente tem aqui o def buscar nota, né, é a assinatura da função que carrega a informação real ali, no nosso exemplo aqui para o Cloud, né. Então, o nome buscar nota ele faz o que um type height ali, né, um termo ponto, dois pontos ali, ponto str, né, de string. Então ele define um parâmetro que o Cloud precisa passar e o string ele diz que ela devolve ali o texto, né? Então o Cloud usa tudo isso para montar a chamada correta. E o buscar notas vault, né, o docstring ali, ele não é um comentário decorativo, né, ela é o prompt propriamente dito da nota. Então eu tenho aqui um prompt, né, buscar nota no vault. Então ela é clara muito sobre isso, e o resultado aqui é onde retorna o que o Cloud recebe de resposta ali do tools, né. E o MCP Run, eu comentei um pouquinho com ele ali no bloco de cima, que é a última linha desse cara aqui nosso, sem porta, sem HTTP, sem configuração de rede, nada, né. O Cloud Desktop ele abre, nesse meu caso aqui, um protocolo filho rodando ali, um protocolo é um processo, né, que é um processo filho rodando esse script e conversa com ele via stdin, né, e out, né, ou seja, in out ele pega isso e por isso ele funciona de uma forma ali 100%, ainda não tive erro usando ele, né. E para fechar, né, a gente pode dizer que essas 6 linhas é tudo que a gente precisa expor, para expor qualquer coisa do cloud. Então ele é muito, básico nesse sentido e super fácil, né, olha como, a gente facilita ele. E aqui a gente tem um conector, né, do cloud. Então, 2 formas, né, que a gente tem de plugar. Então uma no terminal, chamar cloud MCP, adiciona no Obsidian, aí eu chamo aqui o meu scriptzinho, ele vai fazer a execução e tá pronto, né. Então, o a gente pode empregar muito isso, né, quando tipo assim: "Tá, mas por que eu tô escutando sobre MCP, tô falando sobre MCP, aonde a gente pode integrar isso?". Então, eu posso integrar ele ali com Vault, eu posso fazer ali um Daily Notes folder, então eu tenho várias formas de fazer. Esse projetinho que eu vou mostrar para vocês, eu criei 7 tools e disponibilizo elas, né, na minha ferramenta, que é buscar as notas, criar notas, escrever daily note, ler nota, adicionar nota, notas recentes e linkar todas as notas. Eu criei tudo isso nesse MCP. Gente, não é nada que assim, quem saiba, por exemplo, desenvolver com IA consiga gerar, mas eu acho muito interessante a gente aprender o que está fazendo. Então, eu já comentei um pouco ali sobre a segurança também, né, e boas práticas. Então, nunca confiar no path, né, sempre validar os caminhos com o SafePath antes de ler ou escrever arquivos, é um pouco que a gente coloca aqui, né, nesse código. O docstrings,
mais caprichadas, né, melhoradas. Então o Claude ele decide qual tool usar lendo o docstring, então uma boa descrição, melhores descrições, isso é legal. E teste antes de conectar, né, usar o MCP dev server.py, então para inspecionar tools no navegador antes de plugar no Cloud, por exemplo. Então isso aqui é super importante. Então, existem boas práticas também de segurança que a gente deve pensar e aplicar. Mas aonde eu vou usar tudo isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse cara aqui no meu servidor online. Ele pega, conecta alguns modelos online meu, e o bom é isso. Esse mesmo cara, ele serve para conectar o Cloud, ele serve para conectar o Codex, ele serve para conectar qualquer outro modelo que tenha trabalho com MCP. É muito difícil alguém não trabalhar hoje com MCP. Então aqui eu trago, é um código um pouquinho longo, né? Ele serve para expor o Vault do Obsidian como ferramenta para o Cloud buscar, ler, criar notas e escrever. Então aqui o requisito, né? Eu gosto muito de fazer essas descrições. Então eu tenho todo o meu processo aqui, onde está meu Vault, onde está as informações e um detalhe importante é que quando eu subo ele para o servidor, eu tenho que fazer as minhas configurações lá no meu, não só no host, mas também no meu droplet e tudo mais. E lá eu tenho que criar uma chave. Então, se eu tentar acessar um MCP ponto, meu domínio, vai dar lá que não está autorizado, porque eu preciso dessa chave única. Essa chave única eu insiro no config do Cloud também, então os dois conseguem se conectar. Então esse aqui é o código completo, né, desse MCP local. Ele até ficou com a última vez que eu rodei ele aqui. Então a minha imagem que ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Então eu rodei aqui ele um MCP. Aqui eu tinha mudado a pasta, né? Eu rodei ele aqui, ó, MCP dev, e aí eu rodei, que é em desenvolvimento. Ele fez aqui o processo, conectou meu localhost, gerou uma session token. Então ele acaba fazendo isso, esse token é só para sessão, então, e ele trouxe aqui todos os meus MCPs. Mas quando ele rodou isso, ele não rodou apenas isso, ele rodou esse cara aqui no navegador para mim. E esse cara aqui embaixo ele tem um conectar, então eu dei conectar. Depois eu vim aqui no Tools, dei um listar Tools, e ele listou todos os meus tools. Vocês lembram desses tools aqui que eu comentei? Esse aqui, ó. Esses tools aqui, eles estão criados aqui, ó. Buscar notas, ler notas. Então, ele tem todo o processo. Aí eu vim aqui no buscar notas e mandei ele dar um Run Tools. Quando eu dei um Run Tools, ele pegou e me trouxe aqui todas as minhas notas. Quer ver? Ó, trouxe aqui as minhas notas do meu Obsidian, e essas notas do meu Obsidian, quem cria elas é o meu Cloud. Então, no meu Cloud Desktop, quando eu vou ali, eu uso, eu quero estudar mais a fundo o protocolo MCP do Python, né, o modelo CLI do Python. Aí ele vai me descrever, eu posso ali dar um daily notes, e aí quando eu dou um daily notes, o que ele faz? Ele gera um ponto .md com todos aqueles pontos, com os códigos, descrições. Então eu criei um skill para isso. Quando ele faz isso, ele termina, ele manda por MCP lá para o meu Obsidian e gera esse meu segundo cérebro, né, no Obsidian, que eu posso mostrar aqui rapidamente para vocês. Então ele tá vindo bem, né? Criar skill chat dele no Obsidian. Então eu tenho aqui um cérebro que está crescendo, e todas essas conexões, elas são conexões do do Cloud para dentro do Obsidian, e assim do Codex para dentro do Obsidian, ele vai crescendo cada vez mais. Então, esse é um pouco de como eu trabalho e atuo como MCP, o que é um MCP, e obviamente mais que isso aqui vão constar na formação que eu estou montando mais à frente. Espero que vocês tenham gostado, continuem seguindo aí o canal, curtam, comentem, né, e vamos trocar uma ideia sobre isso. Então, mas MCP é isso, tá? Não é um mistério, não é algo gigante, e obviamente se a gente quiser se aprofundar mais, a gente tem que pensar muito em estudar aqui o que é um, o código, né, como o código dele funciona por trás e tudo mais, mas básico, é muito básico trabalhar com ele. Então espero que tenham gostado.
e nos falamos aí na próxima semana. Um abraço.